Pessoal, é o seguinte, eu quero conversar com vocês hoje sobre Chunks of Language. É um assunto que eu já comentei bastante. Eu falei com a teacher Débora na terça-feira a respeito disso, em uma live lá no perfil dela. E é um assunto sempre bacana de se falar, de entender, né? E como nem todos vocês assistiram a live ou assistem as lives que eu transmito por aqui, ou acompanham umas dicas do inglês na ponta da língua, eu decidi falar hoje, nesta quinta-feira, com um pouquinho de atraso no nosso horário habitual, falar sobre esse assunto, Chunks of Language. Para vocês que não me conhecem, para quem está entrando no inglês na ponta da língua pela primeira vez, está caindo de paraquedas no perfil em algum local e não sabe quem é esse camarada que está falando aqui, deixe-me apresentar a vocês. O meu nome é Denilson, eu sou Denilson de Lima, eu sou o criador do Inglês na Ponta da Língua, e o Inglês na Ponta da Língua é um dos mais antigos sites de dicas de inglês no Brasil. Nós estamos online desde 2007 como site, tá? Eu dei uma travada aqui, porque eu sempre quero falar 2005, mas 2005 eu estava dando dicas de inglês no Orkut, ok? Então lá pelo Orkut eu já estava dando dicas de inglês para o pessoal. Em 2007 a gente foi para o site. O site tem mais de 2.600 dicas para vocês se divertirem lá. Dica de como aprender inglês, dica de material, textos em inglês. Tem um monte de coisa para vocês poderem acessar e aprender muito. Antes disso, né, eu tenho que falar que o Inglês na Ponta da Língua na verdade, o título do meu primeiro livro, esse livrinho aqui, ó. Livrinho, modo de falar, porque é um livrão, né? Para quem já leu esse livro, como o José... Não, quem foi que falou aqui? O Rogério, dizendo no YouTube, muito bom os seus livros. Então, esse foi meu primeiro livro, Inglês na Ponta da Língua. É um livro no qual eu falo sobre como eu aprendi inglês, estratégias de aprendizado, o que é aprender inglês de verdade, vocabulário, expressões, essas coisas todas que a gente tem que aprender, tá? Então, assim, o Inglês na Ponta da Língua começou como este livro que vocês podem encontrar na Amazon, no Submarino, na Saraiva, enfim, qualquer livraria. É um livro onde eu começo a falar sobre essa coisa de Chunks of Language para todo mundo, começa a introduzir de pouquinho, né, a ideia de Chunks of Language, pessoal, e já eu vou falar para vocês sobre Chunks of Language. Depois do Inglês na Ponta da Língua, o meu primeiro livro, eu escrevi esse daqui também, ó, Combinando Palavras em Inglês, que é um livro de collocations, ok? Collocations. E esse assunto a gente falou na live de terça-feira. E tem também um outro assunto que eu quero falar com vocês que tem a ver com o título deste livro aqui, que é a gramática de uso da língua inglesa. Na verdade, quando a gente fala de Chunks of Language, eu falo praticamente de todos os temas dos meus livros, tá? De uma maneira assim, bem rápida, para todo mundo entender. No livro tem mais coisas, nos cursos tem mais coisas, no site tem um montão de dicas sobre isso que eu vou falar com vocês aqui. Então, vamos lá. Chunks of Language. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre isso. Para muita gente, isso é um negócio novo. É um negócio que muita gente, alguns já ouviram, mas não sabem direito o que é. Outros nunca ouviram realmente. Enfim, a minha história, deixa eu falar um pouquinho da história para vocês aqui. Eu nunca fiz curso de inglês, quem acompanha meu trabalho sabe disso. Eu, Denilson, comecei a aprender inglês em 1989, tá? E lá em 89 não tinha material, não tinha internet, não tinha essas facilidades que tem hoje. E para complicar ainda mais, a minha família não tinha dinheiro para pagar curso de inglês, então eu tive que me virar nos 30 para aprender inglês. E como é que eu comecei então a aprender inglês? Na terça-feira, eu dei uma dica de como que eu organizava a minha semana de estudos. Uma outra hora eu volto e falo sobre esse assunto para vocês. E isso me ajudou muito. Então, assim, só que naquela época, lá em 89, 90, 91, 92, 93, eu estudava aquilo que todo mundo estuda até hoje. Gramática e decorar palavras soltas. Isso era o que eu fazia direto nos meus estudos de inglês. Então, para mim, aquilo era o normal, aquilo para mim era o natural, assim como é o normal, o natural para a maioria de vocês. Decorar a regrinha gramatical, fazer tarefinha de gramática, ver se está certo ou se está errado, aprender mais um pouquinho de gramática, fazer mais uma tarefinha, ver se está certo ou se está errado, enfim, e seguir em frente. E aí eu passei um bom tempo da minha vida só estudando gramática e decorando palavras, né? Eu sabia, decorando partes de roupas, partes de móveis, partes do carro, partes do corpo humano, locais para visitar numa cidade, enfim. Então eu tinha todo
o sistema tradicional de aprendizado de inglês que todo mundo conhece e que eu tenho certeza que vocês passam por ele. Jonas Silva está perguntando aqui no Facebook se essa live vai ficar salva. Ela vai ficar salva no YouTube e vai ser liberada depois, tá? Então no YouTube a gente vai deixar ela bonitinha aqui para todo mundo. E aí, eu estudando inglês, né, sempre dessa maneira, chega uma hora que eu estava bem frustrado. Confesso a vocês que eu estava com aquela sensação de que eu sabia um monte de palavras em inglês. Se alguém me perguntasse como é que falava bainha de calça em inglês, eu sabia dizer bainha da calça em inglês. Se alguém me perguntasse sobre as diferenças do present perfect e do past simple, eu explicava tudo lindo e maravilhosamente bem. Mas quando chegava na hora de falar inglês, ou até mesmo de ouvir inglês, eu era uma negação. E isso foi durante um bom tempo dos meus estudos de inglês. E para mim aquilo era um saco, aquilo era insuportável. E era também frustrante. Chegar ao ponto de pegar um livro de inglês e saber que eu sabia um monte de coisa, mas na hora de falar, né, de desenvolver aquela fluência, de falar com naturalidade, eu não conseguia. Quando eu ia conversar com as pessoas, eu ficava pensando na regrinha gramatical, na palavra que eu tinha que usar, enfim, o processo que todos vocês certamente sabem muito bem do que eu estou falando. E aí aconteceu meio que um milagre, né, que foi o fato de eu conhecer a ideia dos Chunks of Language. E eu confesso a vocês que foi aí que o meu jeito de aprender inglês mudou muito, porque os Chunks of Language me deram muito mais confiança para poder começar a usar inglês e até mesmo a ver, né, a língua inglesa de uma maneira diferente. Tem uma perguntinha aqui, ó, quanto precisamos de vocabulário para estudar com métodos de collocations? Nenhum, Rogério. Você não precisa ter nenhum. Você já pode começar o seu curso, aprender inglês com collocations. Por isso que eu tenho um curso de collocations que é voltado para estudante nível básico ao avançado. Então, o curso ele serve para todos os níveis, porque se você começa a aprender collocations ou chunks of language desde o começo, né, desde a primeira aulinha, se você conhece a ideia e coloca em prática, isso facilita e muito o seu aprendizado de inglês, o desenvolvimento da sua fluência em inglês. Tá? E aí eu vou falar de uma série de coisas aqui. Bom, voltando então na ideia dos chunks of language, o que são os chunks of language? De maneira bem assim, direta, chunks of language é uma combinação de palavras que está sempre daquele jeito, sempre juntas. E aí vocês vão falar assim, eu já ouvi essa explicação, mas para outra coisa. Então, como essa entidade, né, esse negócio chamado chunks of language, às vezes é um tanto quanto confuso de se entender, eu prefiro explicar da seguinte maneira. Chunks of language é um conjunto, tá? Imagina, é um conjuntão, no qual dentro desse conjunto nós temos alguns grupos, subconjuntos, relacionados a palavras que sempre são usadas juntas, são sempre daquele jeito e nós temos que aprender do jeito que é. E aí, então, eu prefiro falar sobre os tipos de collocations e deixar bem claro para todo mundo os tipos diferentes de collocations, porque isso é o que vai ajudar vocês a entender a ideia e, claro, a ajudar a se organizar nos estudos de inglês, certo? Aquelas dicas que eu dei na terça-feira passada, falando sobre a organização, leitura de um texto, eu vou repetir algumas coisas aqui, e vocês vão ver como é que isso tudo faz sentido quando você entende a ideia dos chunks of language. Portanto, você que está acompanhando aí, já convida a galera que não está aqui, para seus amigos e amigas que querem aprender inglês, para todo mundo aprender junto e depois vocês se ajudarem. Pessoal do Instagram, curta aí, manda para os amiguinhos, para as amiguinhas, pessoal do Facebook também, pessoal do YouTube, a mesma coisa, porque agora eu vou falar sobre os tipos de chunks of language. Quais são os tipos de chunks of language que ajudam a gente a melhorar, a organizar nosso estudo de inglês e, claro, ir desenvolvendo a nossa fluência em inglês. O primeiro tipo de chunk of language, que eu sempre falo para todo mundo, é aquele que nós chamamos de sentenças fixas. Tá? Então, pega um papelzinho aí e anota esse nome, sentenças fixas. E o que é uma sentença fixa? Uma sentença fixa é um tipo de chunk of language no qual é uma frase fixa, uma sentença mesmo. Então, por exemplo, thank you very much. A gente sempre fala desse jeito, a gente não muda isso. A gente não fala thank him very much, thank her very much, thank me very much, thank them very much. O natural, o normal, o mais usual é dizer thank you very much. Então, thank you very much é um exemplo de sentença fixa. É um tipo de chunk of language. Ok? Todo mundo entendeu isso aí? Aí você vai falar assim, Denilson, thank you é um tipo de chunk of language? É uma sentença fixa? E eu vou dizer, sim.
Thank you também é uma sentença fixa, é um chunk of language. Denilson, se eu falar que, sei lá, thanks a lot é um tipo de chunk of language, eu vou dizer sim, thanks a lot é um tipo de chunk of language, é uma sentença fixa. A gente está mudando algumas palavrinhas aí, mas dentro do contexto de agradecimento, eu tenho esse thank you very much, thank you, thanks a lot, thanks a bunch. Eu aprendo isso como sentenças fixas. Eu não fico me perguntando sobre a gramática. Vamos complicar um pouquinho mais essa ideia aqui de sentenças fixas. Nós temos a frase long time no see, huh? Hey, long time no see. Long time no see. A gente usa esse long time no see quando encontramos um amigo ou amiga, ou amigos e amigas, que nós não vemos há algum tempo e dizemos, então, nossa, quanto tempo, em português a gente fala isso, né? Eita, quanto tempo a gente não se vê? Nossa, quanto tempo? Em inglês, wow, long time no see, huh? E geralmente tem esse huh no final, tá? Uma ranzinha aí. Long time no see, huh? Hey, long time no see, so how are things? Então, long time no see é um exemplo de sentença fixa em inglês. A gente não muda isso, não tem uma explicação gramatical, é sempre desse jeito. As sentenças fixas, elas podem acontecer dentro de algum contexto específico. E aí, quando vocês começam a aprender inglês, vocês aprendem frases como What's your name? My name is Denilson. Where are you from? I'm from Paraná. And how old are you? Então, essas frasezinhas que a gente usa dentro de um contexto específico é o que nós vamos chamar também de sentença fixa, porque é dentro daquele contexto. Ah, Denilson, mas eu posso falar what's her name, what's their name, what's blá blá blah's name. Ok, a gente pode mudar sim. Só que dentro desse contexto de eu me apresentar, eu fazer uma apresentação sobre mim, ou eu responder perguntas pessoais sobre mim, eu vou ensinar isso como sentença fixa. E eu vou aprender isso como sentença fixa. E o legal dessas sentenças fixas, aí eu vou pedir ajuda do meu livrinho aqui, né, do meu primeiro livro, é que a gente pode aprender sentenças fixas de vários contextos do dia a dia, de várias coisas que a gente faz ao longo do dia. Então, deixa eu achar a página certinha aqui, porque aí eu vou ter frases como what's your name? Where are you from? What do you do? How old are you? What do you do? O que você faz, né? How old are you? Caramba, não, como assim? Enfim, a gente pode ter sentenças como I don't know what to say, I don't know what to say, eu não sei o que dizer, que é uma frase bem geral que a gente pode usar em inglês, mas eu aprendo como uma frasezinha fixa. I don't know what to say. Hey, sorry, but I don't know what to say. I don't know what to say. A gente pode falar I don't think so. I don't think so. Eu acho que não. A gente aprende essas frasezinhas pequenas como frases também fixas, né? Sentenças fixas. Achei o que eu queria. Quando você vai pedir um favor a alguém, né, você pode aprender algumas frases fixas, geralmente usadas no contexto de pedir um favor a uma pessoa, como, por exemplo, can you do me a favor? Can you do me a favor? Você não tem que aprender a gramática normativa, aprender modal verb, aprender como se faz pergunta, não sei o que, a diferença de do e make para fazer essa frase. Você pode me fazer um favor? Você pode me fazer um favor? Can you do me a favor? Can you? Você aprende até a falar tudo junto, né? A pronúncia. Can you do me? Can you do me a favor? Can you do me a favor? Do me a favor? Can you do me a favor? Ou ainda, I need to ask a favor of you. Isso é bem formal, tá? I need to ask a favor of you. Ou I wonder if you could do me a favor. I wonder if you could do me a favor. Isso também já é bem mais formal. Então veja que a gente vai aprendendo essas coisas como sentenças fixas, não vai montando palavrinha por palavrinha de acordo com a gramática que a gente aprende. O dia que eu aprendi essa ideia de sentenças fixas dentro de determinados contextos e frases usadas aleatoriamente, eu confesso a vocês que o modo como eu passei a ver a gramática da língua inglesa mudou completamente. Não só a gramática, como a língua como um todo. Porque eu comecei a decorar frases relacionadas, né? Sentenças fixas relacionadas aos contextos nos quais eu me imaginava conversando com as pessoas, tipo um restaurante, ou pedindo emprego em algum local, uma entrevista de emprego, fazendo a apresentação de um trabalho na faculdade, na escola. Tem umas sentenças que a gente usa para isso. Mas, além das sentenças fixas, como um tipo de chunk of language, nós temos também as sentenças semifixas. E são as sentenças semifixas que vão fazer com que a gente brinque ainda mais com a nossa criatividade com o inglês que a gente vai aprendendo.
Se a sentença fixa é uma sentença que eu não troco palavra nenhuma, a sentença semifixa é aquela frasezinha, sentença, na qual eu posso sim trocar algumas palavras. E eu aprendo, né, o contexto em que ela é usada, o significado, o uso, enfim. E isso facilita a memorização do que eu estou aprendendo. Então, por exemplo, se eu quero falar em inglês que eu nunca na vida eu fiz tal coisa, nunca na vida eu vi isso, aí eu penso, caramba, como é que eu falo se eu nunca na vida fiz tal coisa? Em inglês a gente vai aprender a frasezinha, né, que é uma sentença semifixa, never have I ever. Tá? É uma frase usada muito no inglês informal falado, no spoken English. Never have I ever. Never have I ever. Never have I ever seen her. Nunca na vida eu a vi, né? Nunca na minha vida eu vi essa pessoa. Never have I ever seen her. Never have I ever done that. Nunca na vida eu fiz isso. Never have I ever driven a Ferrari. Nunca na vida eu dirigi uma Ferrari. Isso vai entrar como um Reels no inglês da ponta da língua no Instagram e vocês vão aprender mais sobre essa expressão, certo? A gente vai ter, por exemplo, deixa eu pegar um mais simples aqui. Quando a gente fala assim, what's your favorite color? What's your favorite kind of music? What's your favorite kind of movie? What's your favorite blá, blá, blá? Então, esse what's your favorite pode ser usado, pode ser aprendido lá no curso básico, lá no meu começo do aprendizado de inglês, como uma sentença semifixa, porque eu posso trocar da maneira que eu quiser, né, colocar um finalzinho que eu desejo. Se eu quiser falar assim, eu sempre quis fazer tal coisa, eu sempre quis ler este livro. Eu sei que ler este livro é read this book, mas como é que eu falo eu sempre quis, né, ler este livro? Aí você aprende o chunk, sentença semifixa. I've always wanted to read this book. I've always wanted to talk to her. I've always wanted to go there. I've always wanted to talk to you. I've always wanted to meet you. Então a gente tem esse I've always wanted to. I've always wanted to. E você pratica isso e brinca no seu caderno de vocabulário criando novas sentenças. Então a gente está diante de uma sentença semifixa. Isso ajuda até o cérebro a entender melhor o uso da língua. A gente não fica pensando na gramática. Ih, meu Deus, eu uso um present perfect. Por que é present perfect? Você aprende desse jeito, usa isso do jeito que é, e assim fica, assim continua, tá? A Fátima colocou aqui, ó, I've always learned from you since a long time ago. Ok. Thank you very much. Né? O Lucas colocou aqui, tem até um jogo famoso, né, com essa frase never have I ever. Exatamente, tem um jogo com isso, com várias frases em inglês, você tem que dizer se fez aquilo ou não, né? Never have I ever. Tem a regrinha do jogo, eu não lembro agora direito. Mas assim, são sentenças semifixas, então a gente aprende muita sentença fixa dentro de contextos específicos, isso ajuda a gente a se organizar nos estudos de inglês. Sentenças semifixas também ajudam bastante. Dentro do site inglesnapontalingua.com.br, vocês encontram vários exemplos de tudo isso que eu estou falando, tá? Aqui eu estou dando uma pincelada no assunto, porque é gigante, é muita coisa para se falar. Eu não vou conseguir falar numa live de 1 hora e meia, não. E eu quero tirar dúvidas de vocês também. Depois desses dois tipos de chunks aí, sentença fixas e sentenças semifixas, eu posso falar dos collocations. Porque é o que muita gente confunde, né, na hora de entender essa coisa de collocation. Collocation é um tipo de chunk of language, ok? Então tem gente que fala assim, collocation é chunk of language? É a mesma coisa? E eu digo não, todo collocation é um chunk of language, mas nem todo chunk of language é um collocation, ok? Então, essa é a definição que eu dou, essa é a maneira que eu faço. Mas, Denilson, o que é então esse tal de collocation que todo mundo fala, todo mundo tenta explicar? Collocation é quando eu pego uma palavra-chave, é uma combinação de palavras, mas para isso eu tenho que ter uma palavrinha-chave. Então, a minha palavra-chave vai ser livro, ok? Livro. Eu sei que livro em inglês é book. E aí eu vou pensar em verbos ou adjetivos que eu use com a palavra book. Eu não aprendo só book. Lá no meu caderno de vocabulário, eu não vou anotar livro, book, e ficar por isso mesmo. Não, eu vou anotar palavrinhas que eu uso com isso. E principalmente palavras que eu não conheça, que talvez eu não usaria daquele jeito, que são combinações diferentes. Ou seja, por mais que você aprenda algo como read a book,
write a book, é muito simples falar isso. A gente entende ler um livro e escrever um livro. A gente traduz do português para o inglês de uma maneira muito natural. Read a book, write a book, publicar um livro, publish a book. São collocations, mas são collocations fracos. A gente precisa aprender collocations que sejam um pouquinho diferente daquilo que a gente talvez não diria. Aí, por exemplo, você já pensou como é que se diz em inglês folhear um livro? Folhear um livro. Ele estava, eu estava lá folheando o livro e tal, não estava nada demais, só folheando, passando, né? Como é que eu digo esse folhear em inglês? Na hora que você sabe livro, você sabe a gramática, você sabe tudo, mas na hora de falar folhear um livro, você trava. Eita, eu não estava lendo o livro, porque ler é uma coisa. Eu estava só folheando, passando. Como é que eu falo isso em inglês? E aí, essa é a ideia dos collocations, é você aprender que aí você vai dizer flick through a book, I was flicking through this book, ou I thumbed, de dedão, né? Thumbed through a book, porque você está passando ali com o dedão só, né? Passando e tudo mais. Então, você aprende esse tipo de collocations. A gente pode aprender adjetivos. Então, tem os fracos, como a new book, um livro novo, an old book, um livro velho. A gente pode falar dos mais complexos, aqueles que a gente talvez fique assim, caramba, como é que eu diria isso em inglês? Então, um livro abrangente. Um livro abrangente é aquele livro que fala sobre determinado assunto de uma maneira ampla. Então, ele é um livro abrangente. Como é que eu digo esse abrangente em inglês? Aí eu vou e aprendo que tem a combinação, a comprehensive book. Eu já não traduzo, não vou entender comprehensive como compreensivo, mas sim como abrangente. Comprehensive book. Eu posso pensar em um livro usado. Claro que eu posso dizer an used book, mas eu também posso dizer a second-hand book. Ok? A second-hand book, um livro de segunda mão. Enfim, eu vou pegar a palavra book, livro, e vou pensar em palavras-chave com ela. Para isso, tem sites, tem dicionários online que ajudam a gente com isso. Um deles é o da Macmillan, o Macmillan Online. Tem o OZ, né? OZDIC.com, OZDIC.com. Você entra lá, coloca a palavra book, vai ver várias combinações possíveis, collocations, combinações com a palavra book, ok? O Rogério está falando aqui, pode-se usar book como verbo? Pode, mas aí a gente já está fugindo da ideia, né? Eu estou vendo o book como um substantivo. Para eu não misturar minhas ideias na cabeça e virar uma bagunça, desorganizar o meu aprendizado, eu vou entender, bom, depois eu aprendo book com o sentido de reservar, como book a table, né? Que é reservar uma mesa. Book a room in a hotel, reservar um quarto de hotel, e assim vai. Outra pergunta que foi feita aqui é do Diago, né? O Diago está perguntando se o time will tell é um tipo de chunk. É um tipo de chunk, ele é uma sentença fixa, time will tell. A gente pode dizer até que ele é uma sentença fixa, para não complicar muito aqui a ideia. Tá? Então a gente tem time will tell, só o tempo dirá. Time will tell é um chunk de modo geral, ok? É uma sentença fixa. Rogério está perguntando se o Longman é um dicionário bom. Rogério, o Longman é um bom dicionário. Hoje eu não critico nenhum dos dicionários existentes. O dicionário da Longman costuma ter collocations dentro dele, mas a Longman não tem um dicionário específico para collocations. Diferente da Macmillan, que eu acabei de falar. E também... Eita, não está aqui. E também no dicionário da Oxford, que é um dicionário só de collocation. Sumiu. Desapareceu, tá? Então, assim, o legal de aprender collocations, né, a dica, é quando a gente começa a aprender, a gente lê os exemplos e vai aprendendo a encontrar isso dentro do livro. Mais exemplos de collocations para vocês. Se eu quero falar fazer uma dieta em inglês, eu não falo make a diet or do a diet. O que eu vou dizer em inglês para dieta é go on a diet. Estar de dieta, não é be of diet, né? Estar de, eu vou dizer be on a diet. I'm on a diet. Eu estou de dieta. I'm on a diet. Aí você vai falar, por que a preposição on? Preposição é um saco, odeio preposições, eu não consigo aprender preposições. Você não tem que aprender a preposição sozinha, você tem que aprender a combinação completa. Be on a diet. Be on a diet. E acabou, ok? Quer ver outro exemplo com preposição? O pessoal tem a mania de falar assim, em português a gente fala
depender de, né? Depender de. Aí quando vai levar para o inglês, pega a palavra depend, o verbo, e fala assim, it depends of the money, né? Depende do dinheiro. Em inglês a gente fala depends on, it depends on, porque em inglês é sempre depend on, é a combinação, depend on the money. Não, depend on the money, ok? Depend on the weather, vai depender do clima. Então eu aprendo sempre a combinação. Go on a diet, be on a diet. Outra, um exemplo clássico que eu dou é o de festa, né? Em português é comum a gente falar fazer uma festa, e aí em inglês vai querer falar make a party or do a party, sendo que o mais natural é falar throw a party. Então, isso é collocation. Eu tenho a palavra party como a palavra central, a minha palavra-chave, eu penso em palavras que eu uso junto com ela. Aliás, nesse livro aqui, ó, combinando palavras em inglês, eu tenho combinações com party, né, com festa. Deixa eu achar aqui para falar várias para vocês. Ué, cadê a party? Party. Ih, tá separada. Que aí eu vou falar, por exemplo, ter uma festa, eu posso dizer have a party, organize a party. Uma festa de aniversário, isso é fácil, né? A birthday party. Uma festa de boas-vindas, para recepcionar alguém, is a welcome party. Uma festa de despedida, is a farewell party, ok? Então a gente vai aprender, pega a palavra-chave, coloca no caderninho e vai anotando palavrinhas que a gente usa com ela, certo? Problema, eu posso falar que um problema é um problema cabeludo. Como é que eu digo problema cabeludo em inglês? É um hairy problem. Hairy é cabeludo. Mas a gente não fala hairy problem, a gente fala a thorny problem, um problema espinhoso. Então, essa é a ideia de se aprender collocations. Eu quero falar assim, temos que abordar este problema de uma maneira diferente. Abordar o problema. Aí você vê, meu Deus, como é que fala isso? Aí você aprende que é approach the problem. We have to approach the problem in this way. Estar cheio de problemas. Você já tentou falar estar cheio de problema em inglês? A gente fala be fraught with problems, ok? Que mais? Como você lida com os problemas? How you approach problems? Problema, deixa eu achar um adjetivo aqui. Um problema crescente, a growing problem. Então a gente aprende collocations, que é um tipo de chunk of language. Eu falei até agora de 3 tipos de chunks of language: sentença fixa, sentença semifixa e os collocations, os famosos collocations. Quem quiser saber mais sobre collocations, além do livro, tá? Que está à venda na Amazon, tem também o meu curso de collocations. Lá no site inglesnapontadalingua.com.br tem o curso de collocations. O valor do curso está em R$347, se eu não me engano, acho que é menos que isso ainda, não lembro agora o valor certinho, que eu devo estar confundindo com o curso de professores. Mas deve ser mais ou menos isso, uns R$350, e não é a parcela do curso, tá, pessoal? É o curso completo, deixa eu ver o valor certinho aqui. É o curso completo de collocations que custa... Eita, tá demorando para abrir, mas enfim... É 300 e alguma coisa. Eu não vou lembrar direitinho aqui agora, mas deixa abrir e eu falo para você. R$337 é o curso de collocations. Não é a parcela, tá? Você pode ainda parcelar esse valor de 337 em 12 vezes. São 12 parcelinhas de quanto, produção? Vai ficar aqui? Vamos abrir para fazer o cálculo aqui, que eu também não lembro. Vou até anotar isso direitinho para arrumar ali depois. Então, quem quiser saber mais sobre collocations, tem essa possibilidade de fazer o curso de collocations. Um curso que tem certificado, tem as apostilas, tem as aulas online, tem material de atividade, material de áudio, tem um monte de coisa lá para ajudar vocês a entenderem o que são os collocations. É só acessar o site inglesnapontadalingua.com.br e aí vai ter, né, curso de collocation. Ó, parcelado são 12 parcelas de R$32,83 no cartão de crédito, ok? O Evandro está perguntando qual o nome do segundo dicionário online. O dicionário online era... Deixa eu tentar escrever isso aqui para vocês. Era o ozedic.com. Vamos lá no YouTube também, para todo mundo aqui ter o dicionário, né? Cadê? É ozedic.com. Este é o dicionário. E cadê a galera do Facebook? Que sumiu aqui. Tá aqui.
ozdick.com. Então, eu falei de 3 tipos de chunks of language para vocês, certo? O último tipo de chunk of language, tem vários, tá? Mas esses 4 que eu tô falando aqui são os mais importantes, são os mais interessantes para vocês aprenderem do ponto, assim, a se lembrar, estudando inglês sozinho, ou sozinha, né? O 4º tipo que eu vou falar é o que a gente chama de polywords, ok? O nome é chato, mas ele é fácil de entender também. As polywords, esse tipo de chunk of language que a gente chama de polywords, são formados geralmente com palavras que não têm muito significado. São aquelas frasezinhas que você encontra assim, que tem uma preposição no meio, tem um advérbio, ou tem uma palavra que tem vários usos. Por exemplo, by the way, né? A gente tem esse by é por, traduzindo palavra por palavra, by é por, the é o, a, os, as, way é caminho, aí você vai falar pelo caminho, e vai lembrar da música da Chapeuzinho Vermelho, né? Pelo caminho afora. Na verdade, não tem nada a ver. By the way significa aliás, de propósito, ou por falar nisso. Então, quando alguém diz assim, aliás, como está seu pai? By the way, how's your father? Veja que esse by the way, só pegando palavra por palavra, a gente não entende nada. Tem que pegar ele todo, é formado com uma preposição, ele tá ali bonitinho, então é o que a gente vai chamar de polyword, ok? E ele é um tipo de chunk of language. Eu posso ainda... Outro exemplo é quando a gente quer falar em português, a gente fala assim de cabeça eu não me lembro, né? Como é que é esse assim de cabeça em inglês? Em inglês a gente fala off the top of my head. Off the top of my head. Então eu digo assim, well, you know, off the top of my head, I can't remember her name. Assim de cabeça eu não me lembro do nome dela. Então a gente aprende isso como uma frasezinha que a gente vai usar em determinados momentos. Off the top of my head. E eu posso criar exemplos com isso. Off the top of my head, I don't know the answer. Assim de cabeça eu não sei a resposta. Off the top of my head, I can't tell you what they think. Assim de cabeça eu não consigo te falar o que eles acham. Eu tenho que conversar com a galera primeiro. Eu posso dizer, off the top of my head, I'd say this car costs about $25,000. Assim de cabeça, eu vou te dizer que esse carro custa aí uns $25 mil, sei lá. Tá? Então a gente tem off the top of my head. É um exemplo de como é que fala? De polyword, ok? Eu ia falar sentença semifixa, não, de polyword, ok? Então são tipos de chunks of language que vocês têm que manter em mente. Então, não é muito falar sobre o que são chunks of language, mas saber os tipos de chunks. Então, quem anotou aí, vou falar de novo para confirmar, tá? A gente tem sentenças fixas, sentenças semifixas, a gente tem os polywords e a gente tem os collocations. 4 tipos de chunks of language que ajudam vocês a desenvolver o vocabulário, a entender textos em inglês melhor, a se organizar nos estudos. E é bem diferente do que ficar aprendendo regrinha gramatical, termozinho gramatical, regrinha gramatical e palavrinhas soltas, certo? E aí eu vou pegar um livro aqui, estou tentando achar algum livro em algum canto nessa bagunça, para dar exemplo para vocês em leitura de textos. Quando vocês estiverem lendo textos, saber aplicar isso, tá? Eu posso fazer num outro momento, uma outra aula, com um slide bonitinho para deixar mais claro para vocês. Aí, assim, geralmente eu sugiro que o pessoal use diálogos, certo? Tem vários sites na internet que tem diálogos com áudio, e isso ajuda muito. Mas eu vou pegar um aqui que é um texto, tá? Vou ler um que é com texto. Deixa eu pegar um texto que ele coloca aqui como do básico, né? Está no começo do livro, só para vocês entenderem isso aqui. A questão dos chunks of language. Eu não vou ficar falando o nome de tudo não, tá? Vou dizendo aqui e a gente vai trabalhando. Vamos ver. Vamos pegar esse texto aqui, que é o título. An exciting trip. An exciting trip. Isso aqui já é um collocation, porque eu posso fazer collocations com trip, com a palavra trip. Aí eu vou lá no meu caderninho de vocabulário e vou pesquisar. Collocations com trip, né? Eu vou deixar lá, collocations com trip. Aí eu vou nesse dicionário que eu coloquei aí para vocês, o ozdic.com, abro esse dicionário,
Isso depois, lá quando eu estiver fazendo minhas anotações, digito a palavra trip, que eu sei que é viagem. Eu não vou ficar batendo minha cabeça qual a diferença entre trip, journey, travel, essas coisas. Não, eu sei que trip é viagem, eu vou aprender isso aí. An exciting trip, uma viagem emocionante. Já aprendi uma coisa. Oh, it was an exciting trip. I wanna go on an exciting trip to blá blá blá. Eu quero fazer uma viagem emocionante para tal lugar. Você vai brincando com as palavras, an exciting trip. Não é palavrinha por palavrinha, mas ver todas juntas. Aí eu entrei aqui no dicionário, aí eu tenho trip. Eu posso falar uma quick trip, uma viagem rápida, quick trip. A weekend trip, uma viagem de fim de semana. Uma rare trip, uma viagem rara. Eu posso falar de uma good trip, uma boa viagem, uma great trip, uma successful trip. Posso falar de a memorable trip, ok? Eu vou aprendendo collocations com a palavra trip. Só porque eu li aqui, an exciting trip. E aí eu vou ler o resto do texto. Vou começar a ler aqui e identificar os chunks of language, ok? E aí eu já I have just received a letter from my brother. Quando as pessoas leem isso aqui, já, ai meu Deus, é present perfect, eu não sei o present perfect. Que tal aprender assim, ó? I have just é o que eu uso em inglês quando eu quero dizer eu acabei de. Então, se eu quero falar eu acabei de receber uma carta do meu irmão, aqui é carta, tá? Eu posso dizer um e-mail. I've just received an email from my brother. Eu acabei de receber um e-mail do meu irmão. I've just received an email from my brother. Eu quero dizer agora, eu acabei de chegar em casa. I've just arrived home. I've just got home. Eu acabei de ler este livro. I've just read this book. Eu acabei de falar com ela. I've just talked to her. Então eu tenho I've just, é uma sentença semifixa. Ao invés de eu ficar preocupado com gramática, meu Deus, present perfect, o uso do just, quando é que eu uso just no present perfect, aquela coisa toda, eu aprendo que I have just é a maneira que eu digo em inglês, eu acabei de, pronto. Então, toda vez, vou criar mais exemplos. Ai, Denilson, mas eu tenho que lembrar que tem o verbo irregular, colocar. Você vai aprender isso como collocation e não como gramática, ok? Você não vai aprender que tem, vamos supor aqui, o verbo chegar em casa. Você aprende que é get home. Get home. Aí você vai aprender que got home é para o passado. Got home. I got home late. Eu cheguei em casa tarde. I got home, blá, blá, blá. E aí você vai aprender que esse got home também pode ser usado com I have just. Aí você vai falar, mas tem um tal de gotten. Gotten é comum no inglês americano. Então você pode falar I've just gotten home. I've just gotten home. Gotten. Né? Fazer esse som, se você não consegue, fica no got home, que todo mundo entende normalmente, ok? E aí você continua lendo. I have just received an email from my brother, Tim. He's in Australia. Eu posso aprender isso com uma sentença semifixa. He is in Australia. He is in the United States. He is in São Paulo. He is in Rio de Janeiro. He is in blá, blá, blá. Ou she is in. Eu não vou traduzir, ficar, o verbo to be, preposição in, como é que é? Não, eu aprendo, ele está em tal lugar. He is in. Aí um dia eu falo assim, ele está em casa. Então eu digo he's at home, mas então quer dizer, com home não é in, mas é at. Por quê? Não tem o porquê. Aprenda que é at home. He's at home ou he's home. He's home, he's at home. Ok? He has been there for 6 months. He has been there. Ele está lá há 6 meses. Então quando eu quiser falar que alguém está em algum local há tanto tempo, eu digo he has been there for blá blá blá, né? É o tempo. Então eu digo John has been there for 7 years. He has been there for 6 years. Você vai criando seus exemplos com chunks of language. Essa é a ideia da gente aprender com chunks of language. Se eu tenho um diálogo, fica muito legal, porque os diálogos eles são dentro de situações e facilitam muito para a gente na organização, né, do material. Eu não estou com nenhum livro com diálogo aqui. Peguei um aqui que é de um upper intermediate. Agora é achar um diálogo, né? Um diálogo curto, com frasinhas bacanas e tal, para a gente poder se entender aqui. Ele traz um monte de collocations, long time no see, ele usa um pouquinho dessas expressões que a gente fala, né? Deixa eu achar um diálogo. Tem que achar um diálogo para eu dar exemplo para vocês com diálogos. Quem viu a aula da sexta-feira, a live da sexta-feira, já deve estar aí associando várias ideias em relação a isso.
E aí eu fico com raiva que eu pego o livro e não acho um diálogo. Quando eu não quero, eu acho um monte. Aí tem um monte de texto. Agora, diálogo... So, do you feel like doing anything tonight? Olha só, uma sentença fixa. E aí? Você tá afim de fazer alguma coisa hoje à noite? Você tá afim de fazer alguma coisa hoje à noite? Aí você aprende isso como uma frase, uma sentença fixa. So, do you feel like doing anything tonight? So, do you feel like doing... Do you feel like doing anything tonight? Eu posso tirar o tonight e colocar next weekend. Do you feel next weekend? Do you feel like doing anything hoje à noite? Do you think like doing anything? Do you feel like doing anything tomorrow evening? Você está a fim de fazer alguma coisa amanhã à noite? Então a gente vai fazendo dessa maneira aí o nosso aprendizado de inglês, ok? Perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui do Rogério no YouTube. Ele está dizendo: quanto tempo por dia você recomenda de estudo para não cansar? Rogério, o que eu falei, o modo como eu falei na terça-feira para o pessoal, assim... O tempo quem faz é você, cara. Eu não sei o que é cansar para você. Tem gente que consegue ficar 1h30, 2 horas estudando alguma coisa, repetindo, lendo, ouvindo. Tem gente que não consegue, tem gente que perde atenção, o foco rapidinho. Então, assim, eu sou o tipo de cara que vai dizer, cara, é melhor você fazer 30 minutos por dia do que fazer 30 minutos na semana, certo? É melhor você fazer 15 minutos por dia do que 15 minutos na semana. É melhor você fazer 1 hora por dia do que 1 hora na semana. Então, assim, vai muito do seu tempo. Quanto tempo você tem para dedicar? Não tem uma fórmula mágica. Tá? Eu, Denilson, quando eu estava estudando inglês lá no passadão, lá, tinha dia que eu ficava, sei lá, 30, 45 minutos estudando. Tinha dia que eu ficava 2 horas estudando. Tinha dia que eu não estudava nada. Tinha dia que eu queria virar a noite estudando, de tão curioso que eu estava para aprender o assunto, lendo um diálogo, tentando decorar as frases e tudo mais. Então, assim, vai muito de cada um, né? Da disposição de cada um. Uma outra pergunta que fazem em relação a tempo, né, é aquela do quanto tempo, se eu fizer isso, quanto tempo vai levar para eu ser fluente? Não tem tempo para ser fluente, tem dedicação. Então a pergunta não é quanto tempo vai levar para você chegar em algum local, né, em relação à fluência do inglês. A pergunta, na verdade, é o quanto você está disposto a se dedicar para melhorar dia após dia. Essa é a pergunta, certo? Aí o Rogério fez outra pergunta aqui. Collocations, por exemplo, um assunto por dia ou mudar é bom? Não, do jeito que você faz aqui... Eu vou repetir a aula que eu dei na terça-feira e deixar gravada, porque aí todo mundo vai entender como é que é isso. Do jeito que a gente faz, você vai aprender numa aula só, num único momento, collocations, chunks of language de modo geral. Você só tem que aprender a organizar isso no seu caderno de vocabulário. Outra dica que eu dei na terça-feira, você não muda de texto todo dia. Você não vai pegar um texto na segunda, outro na terça, outro na quarta, outro na quinta. Você vai ficar com o mesmo texto a semana inteirinha estudando. É um plano, um roteiro de estudo para você ficar com isso aqui na ponta da língua. Se for um texto pequenininho como esse, vai chegar no final de semana ou você vai estar perto de falar ele todo meio que de cor e salteado, de tanto você ouvir, repetir, praticar os chunks of language. Imagina você lá, repetindo várias e várias vezes. I have just received an email from my brother. I've just received an email from my brother. I've just received an email from my brother. Você vai repetindo. Ah, mas é ruim de pronúncia, não sei o quê. Então, a ideia é que você pratique. A ideia é que você estude. Não estou dizendo que você vai fazer isso aqui e vai falar inglês como um americano, não sei o quê. Não é isso. Você pode até falar devagarzinho. I've just received an email from my brother. I have just received an email from my brother. O importante é que você repita, que você fale. Com o tempo você vai melhorando, né? Você vai entender da pronúncia da língua inglesa, que é outro assunto que a gente pode falar numa live aqui, que aprender pronúncia em inglês não é só ficar decorando o sonzinho do TH, a diferença entre man e man, ou shit e shit. Não, aprender pronúncia é um negócio mais profundo. E com os chunks of language... fica bem mais interessante. Felipe, desculpa, eu vi tua pergunta e acabei não respondendo. Felipe quer saber qual a carga horária do curso de Collocations, que era o que eu estava falando antes, né? O curso de Collocations, ele tem uma carga horária de 20 horas no certificado, mas você vai acessar, você vai ter 2 anos para acessar o curso todo, entendeu? Então, assim, quando você faz a inscrição, vamos supor que você vai fazer a sua inscrição do curso de Collocations nesse exato momento. Aí você já vai receber automaticamente os dados de acesso, login e senha para acessar a plataforma. Receber o login e senha, já vai ter algumas apostilas, alguns módulos liberados, são 10 módulos. Aí você vai ter alguns módulos já liberados. Daqui 5, 6 dias, libera mais outro módulo. Aí depois libera mais outro módulo. Vai chegar aí o final do mês, se todos os módulos estarão liberados.
Mas aí você vai falar, poxa, mas eu não vou conseguir fazer isso tudo num mês. Não tem problema, você tem 2 anos para fazer o curso, entendeu? É claro que você vai fazer em menos tempo, porque não você vai se organizar, porque você vai ficar tão curioso, querer aprender mais e mais e mais, que você vai estudar tudo, vai rever, e aí no final, né, vai passar um tempinho, você tem a permissão para imprimir o certificado, ok?